CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Boa tarde não, boa noite, desculpa. Boa noite aos internautas também, que estão nos ouvindo. Vamos estudar hoje o capítulo 25, Buscai e achareis, o item 9, não vos canseis pela posse do ouro. Eu vou ler aqui para a gente fazer a nossa prece. Esse item 9. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajado, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Item 10. Em qualquer cidade ou qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair desta casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículo 9 a 15. Vamos então pensar em Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para o nosso estudo da noite de hoje. Abençoe todos nós que aqui estamos, que possamos sair com conhecimento, sair daqui mais esclarecidos nessa noite de hoje, e que o que aprendermos aqui nós possamos colocar em prática. Dá-nos força, Senhor, fé e esperança. Ajuda-nos, Senhor, envolve-nos na Tua luz e na Tua paz. Que Deus possa nos ajudar e amparar todos nós, que essa casa de amor possa nos ajudar a caminhar em direção a Deus, em direção a Jesus. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do irmão Luiz e do Altivo, que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 25, Buscai e achareis, não vos canseis pela posse do ouro. A Conceição leu o número 9, né? Deixa eu desligar esse negócio aqui. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. É claro que a gente tem que entender o que ele está dizendo. Não dá mais hoje para a gente não se preparar. Hoje até para telefonar a gente primeiro pede licença, né? A gente liga antes, só passa um WhatsApp, posso ligar para você. Então ele está dizendo aqui, o que ele quer dizer é que você não tem que entregar toda a sua vida
ao bem material, aos bens materiais. Porque fica, né? Vai ficar. Ah, é ruim o bem material? Lógico que não. É a gente saber dar a devida importância aos bens materiais, não esquecendo dos valores espirituais. Ele é um meio de viver, né? Não é o fim. É um meio, é isso mesmo, é um fim. Vamos para o 10, Conceição. Né? Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sair desta casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia dos julgamentos, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que esta cidade. Mateus capítulo 10, versículo 9 a 15. É o mesmo princípio, né? Você não pode tomar o pé da letra. Como é que você vai sair daqui para uma cidade sem levar provisões? Naquela época não tinha nada de estranho para os discípulos, apóstolos, era comum. Nós vamos continuar estudando, levando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, como nós estamos fazendo aqui, divulgando pelos meios que a gente tem. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser ouvir, não vai ouvir. Como nós fazemos, não é? Como nós fazemos, a gente escolhe o que a gente quer. Então a gente está fazendo a nossa parte, divulgando a doutrina espírita, divulgando a doutrina do Cristo, falando que a morte não existe, estimulando ao homem a se transformar e mudar o seu caráter. Isso não tem nada que é contrário à lei de amor, muito pelo contrário. É assim que a gente divulga hoje. Não dá nem para a gente sair de porta em porta batendo, dá? Não. Tem alguns que vêm à nossa porta, né? Agora eu moro em prédio e não vai. Mas quando eu morava em casa, às vezes algumas pessoas, né, forçar uma barra, querendo converter você. A gente não aguenta, né? A gente não quer. Então não dá. E está tão corrido também que não há tempo nem para isso, né? A pessoa não fica em casa para chegar e ficar ali falando, né? Não tem mais. Naquela época não tinha telefone, na época do Cristo, não tinha rádio, não tinha jornal. O escrito era alguns poucos que sabiam, os escribas sabiam ler, poucas pessoas sabiam ler, poucas sabiam ler, pouquíssimas sabiam escrever. Por isso os escribas e os fariseus dominavam o povo, porque eles tinham conhecimento da lei, então eles usavam o nome de Deus para dominar. Não mudou muita coisa até hoje, né? Muitos usam o nome de Deus para dominar e tirar proveito. Mas não tinha o meio de comunicação que a gente tem hoje. No item 11, o Kardec comenta isso, essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviou pela primeira vez a anunciar a Boa Nova. Nada tinha de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era recebido na tenda. A mesma coisa. Se alguém pedir a nossa visita, a gente vai. A gente vai. Quando terminar o nosso estudo, a gente vai visitar uma pessoa que está precisando e que pediu. A gente vai lá. A pessoa pediu. A gente não pode ir de porta em porta e eu vim trazer a doutrina espírita, porque eu vou ser um chato. Pois é, vai dizer que eu sou um chato. E como que eu vou entrar em... A gente não pode sair, nós trabalhadores médiuns, para uma visita dessa sem autorização do plano espiritual. A pessoa pediu, mas o altivo autorizou. Pode ir, nós vamos juntos. Já teve um caso, nós vamos lá, não, espera,
vão depois, hoje não. Por quê? Precisa preparar o lugar às vezes, lugares hostis, que a gente não pode ir sozinho, não pode. E determinadas coisas que a gente fizer, a gente atrapalha a proteção, até a proteção que a gente precisa. Nós recebemos orientação que no dia dos trabalhos nossos aqui, na sexta-feira, que a gente tem a desobsessão, quarta-feira, que a gente tem a cura, que a gente não saia, evite sair para resolver problemas. Fica aqui na casa, se tiver que ficar aqui mais cedo, ou fique em casa. Agora, quem tem que trabalhar, tudo bem, vai para o seu trabalho, retorna para o seu trabalho, tem que fazer. Agora, a Dilane, eu que estou aqui, evitar. Por quê? Porque é um dia que tem trabalho, nós somos vigiados e a gente acaba podendo ter algum problema na rua e trazer transtorno, como nós tivemos. E foi uma lição para nós. Tivemos transtornos. Por quê? Porque não saímos para lugar, fomos até ver trabalho da casa. Aí houve lá um incidente, pronto, desencadeou uma porção de coisas que a gente deu trabalho para a espiritualidade no dia do trabalho. Aí logo 2 dirigentes da casa, se você ali naquele problema ali vacilar com o pensamento, aí o que os espíritos vão poder fazer? A gente evita, quanto mais você sair falando da doutrina espírita por aí, indo na casa dos outros. A gente não chega na casa de um parente sem avisar, chega? Não chega, né? E muitas vezes na casa de parente eles não aceitam também que você fale da doutrina espírita. Você tem lá que vem a conversar Conceição para cá, aquela chata, não quero não. Né? Não aí a gente vai pro... Não pode, então a gente tem que entender bem isso. Aí ele continua. Mas então os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes. E só nas regiões distantes que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu, é que encontramos os hábitos dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Antigamente também tinha mais fartura, né? Hoje as coisas estão caras. Se chegar você com marido, filho, imagine chegar o casal com 4 filhos na sua casa e ficar lá 10 dias. Não fica, que a gente não deixa, né? Atrapalha, e as pessoas sabem disso. Então tudo tem que se programar, não pode chegar de repente, pode até ficar 10 dias, mas tem que se programar, tem que combinar, tem que... Eles viviam da agricultura, né? Criavam carneiros, então daí a fartura que você está falando. Eles não precisavam comprar coisa, eles criavam. Plantavam. Eu lembro, lá no interior da Paraíba, meu pai era paraibano, aí ia lá para o local que ele morou, a casa era grande, tinham 12 quartos, a casa grande. Nossa! Tinha muita coisa, plantavam, então... Tinha uma venda enorme, não era prejuízo, né? A família era muito grande, mas hoje não dá mais para fazer isso. Juntamente, aí ele continua aqui onde ele parou. Juntamente com o seu sentido próprio, estas palavras têm um sentido moral muito profundo. Com elas, Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Depois, eles, nada tendo, não podiam despertar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio pelo qual se distinguiriam os caridosos dos egoístas. Por isso ele lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar. Isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar sua hospedagem, porque esses são dignos de ouvir as vossas palavras. É pela caridade deles que os reconhecereis. Então era da época, o costume da época, mas a gente continua divulgando, e precisa se divulgar o cristianismo, precisa se divulgar a doutrina espírita pelos meios que a gente tem hoje.
Quando aquele que não quisesse recebê-los nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles que usassem de violência e de constrangimento para os converter? Não. Disse se retirarem pura e simplesmente e fossem os outros. É a mesma coisa aqui, né? Mesma coisa aqui, a gente vem quem quer. A gente não força ninguém a aceitar a doutrina espírita. Quando vem aqui, vem buscar os recursos que a casa espírita, que a doutrina espírita pode dar, que a gente oferece. Eles vão ouvir, porque vieram aqui. Ouvir isso, vocês vieram aqui para isso, né? Assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Então a gente não querer forçar a barra de ensinar para o outro que ele tem que ser espírita, porque não vai até piorar a situação. É igual você convencer o flamenguista de ser vascaíno, ou vice-versa. Não vai, pô. Né? Exatamente. Assim diz o Espiritismo, né? Vós deixais em paz os que vos repelem, lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. É tão delicado essas coisas. Eu fui num aniversário, até da minha netinha lá, de aniversário de 5 meses, 4 meses. A mãe... mensário então. Aí foram uns amigos lá do casal. Foi lá, mais umas 6 pessoas lá. Tudo bem, eu não os conhecia. Aí o meu filho pediu para eu fazer a prece. Meu pai vai fazer uma prece. Gostaria que meu pai fizesse uma prece aqui para o nosso almoço. Foi só um almoço, uma confraternização, foram os padrinhos, enfim. Poxa, eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia. Eu não podia chegar e fazer uma prece. Eu até perguntei: vocês acreditam em Deus? Acreditando. Você é católica? Aí teve uma senhora que falou assim: eu sou católica. As outras: não, eu sou católico. Tudo bem. Eu fiz a prece, pedi pela menina, pedi a Deus e fiz um Pai Nosso. Um Pai Nosso. Quando eu fiz a prece, né, pedindo a Jesus que abençoasse a família, abençoasse a netinha, né, que a gente pede até todo dia isso nas nossas preces. E agora eu fiz a prece sozinho. Então vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Aí todo mundo foi um coro só, bem alto. Aí vibrou o negócio, vibrou. Por quê? Eu não posso forçar o outro a acreditar como eu acredito. E se eu tenho um pouco mais de experiência, maturidade, e nós espíritas temos obrigação de ter, você cede. Por que não fazer um Pai Nosso? Que os espíritos ajudem, eu vou ficar assim: espírito? Esse cara né? Então a gente concilia. Então se hoje a gente não é a mesma coisa daquela época. A gente tem que saber se colocar, senão você é visto diferente. Sim, sem dúvida. Uma vez também no meu trabalho, já vão alguns anos, um amigo meu, o Carlos Alberto, deve estar aqui, ele era o médico lá do setor de trabalho, eu gostava muito dele. Ele foi para a doutrina espírita porque eu o convidei. Ele trabalhou uns 4, 5, 6 meses antes de morrer. Foi bom para ele. Foi lá para Malé. Trabalhou na Malé, lá no Centro Espírita Antônio de Aquino. Ele trabalhou lá e desencarnou. Teve um infarto, desencarnou. E o velório foi lá no trabalho, lá na unidade lá que eu trabalhava. Foi uma opção de gente. Aí, poxa, a viúva, né, a esposa dele, o Nilton vai fazer uma prece. Tinha padre, tinha pastor, poxa, me colocou
E um monte de gente lá do trabalho, para eu fazer a prece. Falei, caramba, responsabilidade. Eu fiz a prece. Eu achava mais ali a unidade, era um quartel, como tem padre, tem capelão, mais adequado o capelão, tem um capelão lá para isso, tem pastor evangélico, faz parte, né? Tem pastor militar, tem... Aí me pediu para fazer a prece. Eu fiz, mas eu tive que ter atenção à maioria que estava ali. Procurei fazer uma prece concisa, né, com sentimento, concisa, o Pai Nosso. Pronto. Aí saí de fininho, falei, não, chega. Deixa ele, recebe meu carinho, até hoje eu lembro dele. Que Deus o abençoe e com certeza a gente fez uma boa amizade que se conserva ainda no mundo espiritual, essa amizade. E ele está aqui, trabalhando aqui com a gente. Não, eles não têm. Eles não fazem, eles fazem a prece deles mesmo de costume, católico também. E eu já, como estudo o evangelho, eu tenho esse cuidado também quando eu venho em pé, eu estou em gente. E a gente fica na nossa. E a gente chega a ser tímido, né? Porque o bem chega a ficar tímido, aquela questão, né? Mas nesse... A gente acaba se limitando, mas, poxa, mas o outro fez tão espontaneamente, dentro do que estivesse dentro da igreja dele. E eu estou me recuando para fazer uma prece em respeito aos outros e fazer a minha. É como se eu estivesse negando a minha doutrina. Mas não, a gente, com o passar do tempo, a gente lê isso e percebe que não é uma questão de respeito. Respeito. A religião do outro. A gente abriu um pouco aqui para a prece, né? Mas vai chegar o capítulo da prece e a gente fala de novo. Quando a Lourdinha desencarnou, eu fiquei muito tocado, fiquei chocado. Para mim foi um choque. Você não quer, por mais que tenha as evidências, você não quer ver, você não ouve, enfim. Aí teve o velório, foi lá para o velório, foi rápido, mas teve. E eu acostumado de ir também em velório, por causa das visitas aos enfermos, que eu fazia lá no Leão Denis, fui muito a velório. Chegava lá, porque a gente visitava as pessoas, vai visitar quem está doente, daqui a pouco morria. Morreram vários que eu fui visitar. Aí, a família, vamos lá, fazia amizade, vamos lá, vim fazer uma prece. A gente ia no velório, fazia a prece e ia embora. Lá estava a família, né, muita gente que a gente não conhecia, fazia a prece e ia embora. Mas o que eu tinha visto em velório, experiência de velório, conversa-se de tudo. Fala-se de tudo, não estão nem aí para o defunto. Dão gargalhadas, se discute. Só aqueles que têm mesmo sentimento é que estão mais perto, né? Foi muita gente, lá principalmente do Leão Denis, muitos amigos, foi muita gente mesmo, me surpreendi. Eu falei, não, mas aqui não vai acontecer isso. Quando eu cheguei lá, cheguei cedo, primeira pessoa, vamos fazer uma prece, eu fiz a primeira prece. Chegava mais um grupinho, faz uma prece, faz você, fulano. Não deixava passar 5 minutos. Foi bem umas, não sei quantas, foi inúmeras. Que quando começava o burburinho, vamos fazer uma outra prece? Aí, fulano, faz a prece. As pessoas que eu conhecia, a maioria era espírita, faziam as preces como a gente está acostumado. Aí tinha uma pessoa que eu considerava muito, que era católica. Eu falei, fulana, faz a prece. Ela fez a Ave Maria, fez o Pai Nosso, aquele jeito da igreja, uma senhora já, aquelas de igreja. Aí fez a prece, a gente acompanhou. Aí na hora que foi saindo, ela puxou a cantoria dela lá, eu falei, deixa eu cantar, vai lá, no nome do Senhor. Ninguém teve tempo para conversar, nem para pensar. Até o corpo descer lá na sepultura. Aí fizemos outra prece.
foi todo mundo embora, eu fiquei ali mais um pouquinho e fomos embora. Aí depois que eu fui chorar, ali no dia eu me mantive mais seguro. Então a gente respeita o outro, o que é importante é o sentimento do outro. Se você faz um Pai Nosso com sentimento, vale mais do que palavras sem sentimento, que você busca, rebusca e a boca fala, mas o coração não sente. Então o importante na prece é o sentimento, a prece tem que passar pela porta do coração, né? Isso é que vale a pena. E nunca deixou de chegar prece para ela, nunca deixou, porque todos os dias eu continuei fazendo e faço até hoje, todo dia. E não uma vez só, 2, 3, 4, 5, lembrei, vou rezar, faço a minha prece, lembro, peço pela minha mãe, enfim, peço meus irmãos, a gente vai pedindo, né? Então vamos lá, vamos entrar no capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Olha, a gente teve uma pessoa que a gente recebeu aqui e estava com seus conflitos, conversamos um dia desse aí. Mas ela veio muito sofrida, mas muito sofrida mesmo. Uma mãe muito sofrida, pedindo pela filha e tal. E disse que foi em um lugar, no outro, ali, acolá, rodou Seca e Meca para os problemas lá dela. E ela não me perguntou, mas ela foi num lugar que pediram a ela 18 mil reais para ajudar, espiritualmente. 18 mil reais. Falei, caramba. Eu fingi que não ouvi, deixei passar direto e tal. Aí eu vi, falou, a gente foi, conversou, deu passo, foi embora, aqui não cobra nada não. Depois a gente vai ver a sua filha, depois a gente vai lá. Então é o que Jesus está dizendo aqui, ó, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então ela foi lá, não resolveu o problema. Aí rodou, papá, não vou dizer onde foi, porque o que foi. Aí voltou lá, vai voltar lá, e ia voltar lá. Aí perguntou, mais 18. Mas ela deu os 18? Na primeira vez deu. Deu? Não. Deu. Na segunda, não vou dizer onde é que foi, nem que foi, não é. Não. Então você vê que quando Jesus fala dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste, é atual. Isso aqui é atual. Como que ele disse lá, não levei provisões, era daquela época, mas você tem que interpretar, como nós interpretamos aqui. As questões morais são atualíssimas. É você faltar com amor. Então a gente vai vivendo e aprendendo, né? A gente vê cada coisa que está lá no Evangelho. Como a gente tem aprendido aqui com os estudos. O estudo da Dona Ivone hoje foi um estudo tão bom que esse é o último capítulo, faltou um pedacinho. A gente vai estudar o ano que vem, quando retornarmos, desde o princípio. A gente vai botar também, vou ver no Comp para botar essa aula. Muito bom, mas muito bom mesmo, porque fala da gente e você estudando, você fica mais alerta. Não foi bom o estudo? O senhor prestou atenção, né? O senhor estava aqui, da Dona Ivone. Ouviu num carro? Não foi bom? Isso aí. Aí está aqui, dom de curar. Vai, Dilane. Dilane não. Conceição. E Dilane me perturba tanto que... Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Mateus capítulo 10, versículo 8. Porque pensa bem, se eu for cobrar um passe, e tinha passe lá naquele negócio lá, vamos supor que a gente vai cobrar o passe.
Você acha que o altivo, o doutor Bezerra, o doutor Erma, esses espíritos bondosos, quem a gente ama, vai estar do nosso lado para dar passe nos outros? Não vão ficar. Eu vou dar a minha energia, ela não vai sentir nada. E se vamos mais graves, a gente aprende hoje, está na lei, a gente estudou um pouquinho de direito, sabe? O fazer, a obrigação de fazer, do não fazer. Então, se você paga, você tem direito a receber aquilo que você pagou. Eu tenho direito à cura. Eu tenho direito. E você pode até exigir de mim o comprovante fiscal. Pode, não é? Você não pagou? Tá. Aí pagou. Tem espíritos envolvidos. Sabe o que aconteceu com o médium? Eu não me lembro o nome dele. Um daqueles nomes lá, o Otávio. Acho que foi o Otávio que se envolveu com dinheiro. O Joel, tinha o Otávio, tinha o Joel, tinha a Arcelino, tinha o Ricardo. O Ricardo era médium de desobsessão. Tinha um grupo lá. Cada um faliu numa paixão, num vício, né? Não é, deixou-se levar pela paixão, pelo vício. E um desses foi pelo dinheiro, ele cobrava. E quando ele desencarnou, olha o que aconteceu com ele. Ele estava enlouquecido ainda, tendo tiques, né? Surtava no mundo espiritual, ele tinha crises, ainda tinha crises, e já estava lá há muito tempo, ainda tinha crises. Ele ficou 20 anos em região umbralina por isso. E por que ele ficou lá? Deus castigou, você vai para lá? Não. Os espíritos estavam tudo lá cobrando dele. Pagaram. Estava lá, por que eu não fiquei curado? Me ajuda aqui, me ajuda naquilo ali. Você não é médium, você não vê? Cadê fulano? Cadê meu pai? Cadê meu filho? Ele surtou, ele ficou doido, ele não aguentou. Claro. Eu paguei e eu tenho direito. Aí então, ficou todo mundo esperando ele lá do outro lado. E Jesus recomenda muito tranquilamente, mansamente, é o dom de curar. Isso não é teu? Mas a mediunidade curativa é minha, é o meu fluido. Tudo bem, mas ele é potencializado pelos guias, pelos trabalhadores do bem. Você não tem o direito de cobrar. Não tem. E até esse fluido você recebe a mais do plano espiritual para você trabalhar. Para você trabalhar gratuitamente. É um dom, recebe. Não é qualquer um que tem o fluido que vai curar, que é curador. Quem tem porque recebeu a mais. Como que a gente vai cobrar isso? Não tem como cobrar. Então Jesus recomendou por vários motivos. Dai gratuitamente, vai, Conceição. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determinam que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformasse em meio de comércio, nem objeto de especulação, nem em meio de vida. Imagina vocês... Bebe água, Conceição. Imagina vocês uma tabuleta aqui na frente do centro cobrando para passe, para reunião, para os estudos. Imagina, de fora vocês vendo isso. Quem é que de boa vontade vem aqui? E essa prática é tão comum que uma vez entrou uma pessoa aqui, queria ajuda, eu sentei ali, ela veio e disse assim: vocês aqui, eu tenho uns problemas para resolver.
mas eu primeiro quero saber o preço. Aqui, foi aqui, sentado aqui. O preço eu quero saber quanto é que é. Vai trabalhar lá ou atrás? Ela me perguntou quanto é que era. Eu falei, não, a gente não cobra. Vocês não cobram a consulta? Eu falei, que consulta que você quer? Que consulta? Eu quero fazer consulta, eu quero saber do mundo espiritual, do meu filho, que eu tenho uns problemas para resolver. Eu digo, não, aqui a gente não cobra, mas a gente também não dá esse tipo de consulta. Você vai estudar, você pode tomar o passe, a gente pode falar do mundo espiritual, aqui não se cobra nada. E ela fez umas perguntas, foi indo que ela perguntou, a gente pôde responder, e foi embora, agradeceu, foi embora. Eu acho que ela não sentiu muita firmeza, não. Mas se eu tivesse cobrado, supor, né? nem passou isso pela cabeça, claro, ela ia sair satisfeita. Não ia? Como não cobrou? Então vocês estão vendo que essa prática não é incomum, muito pelo contrário. Não, eu também nem me lembro mais quem é, não voltou não, mas eu nem me lembro, se voltou também não me lembro. A gente escuta o problema e despluga. Quem eu atendi ontem aqui eu já não sei mais quem foi. A gente escuta, a gente se envolve naquele momento para ser útil, o que pode a gente fazer, mas depois você despluga, você nem procura lembrar. Porque senão você vai levar o problema do outro para a tua casa. Não, na verdade, ela vai ter uma solução imediata ali, né? E a gente aqui é orientado a atender a pessoa, a mesma pessoa, 2 vezes. Entendeu? Uma vez, tudo bem. Eu estou botando 2, o altivo mandou 1. Mas quando a gente atende 2, veio para mim, eu atendi. Já falei o que tinha que falar. Aí veio de novo, fulano ali, conversa com ela. Para não criar vínculo e você se aprofundar muito no problema do outro, e a pessoa também não fazer você de guru. A gente tem que ter o cuidado com isso. Você não é o salvador da pátria de ninguém, você não é o guru de ninguém. Guru. De guru. Não tem guru por aí? Um monte de guru. Você vai ser o guru, você vai ser o orientador espiritual, tudo vai recorrer a você. E você não é guru. Você não é adivinho. É porque você não consegue resolver o problema do outro. Ele que tem que resolver, você dá a orientação. Ele da que tem que doutrina resolver. espírita, né? E aí ele que vai ter que resolver. Aí você atende uma vez, atende 2 vezes, no máximo a terceira você passa para outro, deixa o outro atender, porque não dá, porque você já falou o que tinha que falar. Já disse o que tinha que dizer. Senão cria vínculo, aí a pessoa vem, senta do seu lado, conversa 1 hora, 2 horas, te aluga, começa a criar um vínculo e aluga mesmo, aluga. Eu lembro lá no Leão Denis, a gente tinha esse trabalho de atendimento fraterno, a gente faz aqui, hoje mais experiente, mais amadurecido, mas lá eu aprendi lá. Então tinha pessoas que queriam falar com você, aí te esperava, tinha uns 10 atendendo, não, eu quero ir com aquele lá. O altivo mandava, trocava, a pessoa, não, quero ir lá. Não, quero ir com você. Ele, não, ela vai atender, vai lá. Não, quero ir com ele. Ele ficava lá. Porque criava vínculo. Criava vínculo. E casa espírita é lugar de gente doente. Vem a gente, todos nós somos espíritos necessitados, precisando do grande médico. E pessoas confundem as coisas. Você tem que ter cuidado. Agora, imagina se você cobrar. Aí a pessoa que vai exigir o resultado. Aí ela vai ficar em cima de você. O que o médico faz? Você vai lá e cobra a consulta. Ele é médico, o serviço dele ele cobra. Mas por que você não volta lá para encher o saco dele? Ele vai te cobrar de novo. Ele já deu o remédio, você já sabe o que tem que fazer, vai embora. Muitos médicos falam assim, volta daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias para a gente ver o resultado. Tudo bem, faz parte. Mas você voltou, ele mandou voltar, você volta, vai lá.
Porque senão você aluga o médico, ele não atende os outros, vai atender só você. É o mesmo princípio aqui. Aí ele continua, preces pagas. Naquela época tinha a prece paga. Ah, reza por mim aí. Tá bom. Dependendo da prece, que prece de 50, de 100 ou de 150. De nenhum Mas, valor. mas era assim, eu que estou chutando aqui, 100, como é que é? 50, 100, 150. Ou 200, botar uma prece de 200. Mas o que varia o preço? A quantidade de palavras. A quantidade de palavras. Quanto mais você pagasse, mais palavras, As palavras tinha. Tem, você paga, né? Paga as missas, são preces pagas. Você pagava-se até por antecedência, né? Paga. E cobrava-se. Como é que você vai cobrar uma prece? Mas se cobra. A avó da Lourdinha, ela gostava dela, ela era muito engraçada, uma velhinha danada, baixinha, bem danada, a avó dela, esqueci o nome dela, mas ela mesmo. Esqueceu o nome da... Esqueci. Aí ela tinha lá, ela frequentava lá um lugar, uma igreja, e ela tinha um diploma, estava bem na parede, né, na sala, um diploma não, uma escritura de um pedaço de terra no céu. Quando ela morresse, ela tinha um direito a uma casa no céu. Pô, como é que é o nome dela? Estou com a imagem dela aqui na cabeça. Eu fui lá algumas vezes, né? Ela lá do Rio Grande do Norte, lá no Natal, que a família dela era de lá. Aí a gente foi lá, tá querendo sair o nome e não sai. Aí, sabe aquelas velhinhas danadas? Ela era danada mesmo, danadinha. Mas tinha lá, ela era enrolada lá pelo lugar lá que ela frequentava. Eu não vou dizer o que é também, para ninguém ficar zangado, a gente denegrir a imagem do outro. Mas ela comprou um pedaço do céu e pagava mensalmente. Nossa. Mensalmente. Que audácia dessa pessoa que vendeu, né? Porque não pode garantir nada. Garantia dele. Não, ela estava garantida. Aí ela ficou doente, foi envelhecendo. Aí a filha que cuidava dela lá ligou reclamando que eles iam lá, e como ela era danada, eles iam lá, ela doente, eles iam lá no dia do pagamento dela para pegar o dinheiro. Ela doente, queria saber como é que ela estava. Eu não vim apanhar o dinheiro todo mês. E não adiantava dizer para ela para não dar, porque ela, não, vou dar sim, o dinheiro é meu, quero dar, sou eu que ganho, não é seu. E dava. Aí você está explorando o outro, a boa fé do outro. E o outro e o outro também quer o reino dos céus fácil, né? Por isso que ele é enganado. Ele também quer pagar e entrar, né? Se ela doasse esse dinheiro para Dona Helena. Tão fácil, você esqueceu. Se ela doasse esse dinheiro para uma instituição, ela teria mais garantia do reino dos céus, né? Do que pois é. estaria fazendo a caridade. Vocês estão vendo como acontece? Acontece, hoje ainda. Né? Tá ruim de comprar terreno aqui, imagina no céu. Pois é, eles financiam também. Então, diz lá, em seguida ele disse aos seus discípulos, vai lá, Conceição, é o número 3. Em seguida, é porque eu já passei para o outro capítulo, peraí, de onde curar? Em seguida ele disse aos seus discípulos, em presença... Está em qual parágrafo? Item 3, lá no início, preces pagas. Gratuita, porque disse Jesus ao seu discípulo. E com essas palavras determina... Não, deixa eu ler aqui então. Em seguida ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que se exibem
passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas Tá, é cá no outro capítulo. e os primeiros lugares nos banquetes, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Está vendo? Era hábito deles. Morreu fulano, ia na viúva. Eles eram ignorantes. E hoje ainda se faz isso. Se faz isso. Aí vamos lá. Número 4. Vai. Jesus também disse: não façais com que paguem vossas preces. Não façais como os escribas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, apoderam de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas uma, ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma? Porque aquele que não pode pagar é uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer pagar por elas? É uma desonestidade. Vai. Continua. Deus não vende os benefícios que concede. Porque então aquele que nem mesmo é distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido que talvez não produza resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita da misericórdia a uma soma de dinheiro. Do contrário, deles resultaria que, se a soma não é paga, é insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular preço para sua justiça. É o que a Conceição falou naquele momento. Como é que vai saber se Deus perdoou ou não? E para que Deus precisa de intermediário? Se a gente pode falar direto com Ele. Então a gente não precisa do padre para falar com Deus, nem do pastor, nem do pai de santo, nem do médium, nem de ninguém, nem do papa, nem de ninguém, de sacerdote nenhum. A gente fala com Deus, a gente faz a prece. E quando, por generosidade, alguém quer fazer uma prece, a gente deixa fazer. Por quê? A prece passa pela porta do coração. É um ato de amor para com aquele que parte dessa vida. E de ligação com o Pai, né? De ligação com Deus. A gente deve sempre orar pelos chamados mortos, né? Pelos mortos. A minha mãe dizia assim: nós temos que rezar pelas almas do purgatório. Ela era católica, né? Que reze pelas almas do purgatório, mas faça a oração. E os outros que não fazem porque o destino dele já foi selado? Ele pensa assim, né? Um grupo pensa assim: a minha prece não vai influenciar em nada. Por quê? Se ele foi para o inferno, já é do capeta, não vai sair de lá. Então para que eu vou rezar para ele? E se ele está no céu? Ele também não precisa da minha prece, porque ele já está no céu, está com Deus. Esse é o raciocínio. Aí vocês imaginem o número de pessoas que pensam assim, que morrem e seus parentes não pensam neles, não pedem a Deus por ele. Porque a prece é um refrigério.
É um alívio, é vibração que você joga, é sentimento, ela passa a você, Senhor, envolva minha querida e amada. Eu envolvo meu, e vai. Aquele bálsamo envolve a pessoa, ela sente. A rainha de França, a Dilane gosta de ler aqui, aquela rainha de França, no capítulo 2 aqui do Evangelho, nós já estudamos, uma rainha de França. Como rainha, pensei de entrar no reino dos céus, né? Que desilusão quando vim. Aí ela vai contando lá como ela chegou lá no mundo espiritual. Rainha eu era entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus. Oh, que desilusão quando vi acima, mas bem acima de mim, homens que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Aí ela vai contando essa belíssima mensagem. No final ela diz assim: orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. Orem por nós, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. Está aqui no capítulo 2. Então a prece é recomendada sempre por aqueles que partiram, sempre por aqueles que estão. Meu Jesus, proteja meu filho, proteja minha filha. Então é o meu sentimento que está sendo direcionado a Jesus por eles. O foco de luz, porque é um pedido de amor. Então eu posso pedir pelo encarnado e pelo desencarnado, por ambos. Aí, como diz o Kardec lá no momento da prece, então porque a pessoa está presa, ela não pode receber visita? Tem criminosos aí, tem um aí que está preso aí, né, que pegou 300 anos de cadeia, não sai mais de lá. Aí não vai receber visita, ninguém vai lá, porque ele está preso? Se o homem que é mau concede a visita ao preso, por que Deus não concederia? Por que Deus condenaria alguém para sempre no fogo do inferno? Então, para esses não se faz prece, não se faz prece. E as nossas preces também, quando ela é feita com amor, da forma correta, ela atinge ele e vai aos poucos, vai ajudar ele a se arrepender. Sim. Né, que é o necessário para ele ser ajudado. Para ele ser ajudado e tomar uma atitude diferente. Onde é que a gente parou? Aqui, a justiça de Deus é como o sol, existe para todo mundo, para o pobre como para o rico. Se consideramos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as graças do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente, é que aquele que as compras acredita, na maior parte das vezes, que está dispensado de rezar, ele mesmo, porque se considera quite ao dar ao seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são sensibilizados pelo fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Mas qual pode ser o fervor de quem encarrega uma terceira pessoa de orar por ele em troca do pagamento? Qual é o fervor dessa terceira pessoa quando delega seu mandato a uma outra, e esta a uma outra, e assim sucessivamente? Isso não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda da corrente? Está aí, né? Está aí. A gente não tem que cobrar, é até lógico. Nós vamos parar por aqui, nós vamos fazer a prece. Agora a gente tem que fazer a prece, né? Caprichada, se é que tem prece caprichada. O que é uma prece caprichada? Que eu chutei aqui, é que passa pela porta do coração. Você pode falar assim: Senhor, abençoe o fulano. Fez com sentimento, uma prece forte, uma reza forte. Jesus, abençoe o fulano. Fez com o coração, com amor. Se eu falar: Jesus, abençoa a Lurdinha,
É o meu amor que está indo. É o meu sentimento. Vale mais do que 1000 palavras. Então, é o que você sente quando faz por um desencarnado. O mesmo... Hã? É a lembrança do pensamento qualificado pelo sentimento. Até mesmo... Porque sentimento é pensamento, é a qualidade do pensamento. Mas quando você tem uma boa lembrança da pessoa, isso vai até ela também. Isso ajuda. Você lembrar dos bons momentos, dos momentos felizes, as virtudes da pessoa. Não, se eu ficar aqui pensando nos defeitos da pessoa, poxa, é a mesma coisa começar a falar de teu defeito. Ó, teu cabelo é ruim, teu nariz é torto. Você não vai gostar. É claro, é isso aí, vai sentir a vibração. Fala. Até mesmo falar o nome de Jesus no momento que você não está em condições de fazer uma prece, já surte efeito. Porque o Chico Xavier, ele visitava uma garota que ela era deficiente lá, não sei, ela tinha um problema lá mental que ela não conseguia falar e nem raciocinar, então ele visitava ela. Aí ele falou para ela assim, quando você não conseguir fazer uma prece, você fala Jesus, 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 vai repetindo. Aí passou um tempo, ele visitando e tal, passou o tempo, ela desencarnou. Aí ela chegou perto dele, toda assim iluminada, e falou Jesus. Quer dizer, a prece que ele ensinou deu efeito, né? Falar com sentimento o nome de Jesus já ajuda. Ela fez uma irradiação fluídica no coração dele. Parece que ele teve um infarto. Né? E aí ele veio compreender depois, então foi você que encheu meu coração de luz. Encheu meu coração de luz. Quem é você? Ela falou, Jesus, Muito bom, né? Então vamos fazer a nossa prece, encerrar o nosso estudo, encerrar o nosso ano com uma alegria, com gratidão aos espíritos guias da nossa casa, gratidão a Jesus, a Deus, e já com saudade, que vamos sentir falta das 2 semanas, 3 semanas que iremos não estudar as nossas obras, mas estaremos em reunião pública aqui. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado mesmo. E como disse a nossa irmã, repetimos Jesus, Jesus para todos nós, Jesus para os que nos ouvem de seus lares, à distância, nos seus carros, Jesus, porque Jesus sabe o que vai fazer. Então, quando a gente diz simplesmente do coração Jesus, Ele farás iluminado e atenderá às nossas necessidades. Por isso, Senhor, repetimos o Seu nome e rogamos por todos que sofrem, por todos os que choram, por todos abandonados, pelos irmãos suicidas, pelos criminosos arrependidos, alívio, esperança, paz. Por todos aqueles que a Rainha de França pediu para orar, oramos por ela, oramos por nós, Jesus. Atenda as nossas necessidades espirituais, Senhor. Precisamos da Tua ajuda. Por esses que nos ouvem em seus lares, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados. Rogamos, Jesus, por aqueles que não conhecem o Teu Evangelho, por aqueles que conhecem e não aplicam. Rogamos, enfim, pela humanidade. Abençoe, Senhor, a nós
ovelhas que se desviaram do caminho um dia. Envolva a nossa casa espírita, abençoe os médiuns, os trabalhadores desta casa, os irmãos e irmãs que aqui estão presentes nesta noite, e despeça-nos na tua paz. Que seja então em teu nome, Jesus, que seja em nome do amor que vibra aqui na nossa casa de amor, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje e encerrando o ano com o estudo do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.